Eu vou trazer a Mônica Hermílio ao vivo agora, porque parece que virou rotina, né, Mônica? A gente noticiar cães soltos na rua, atacando os animaizinhos e possivelmente em breve, se Deus quiser, vai terminar, Deus o livre, atacando uma criança ou uma pessoa, mesmo assim atacando os animais, o que é de forma covarde e cruel, né? Enfim, vamos continuar falando sobre isso para a gente saber o que é que pode ser feito, então, para que uma punição seja mais severa para quem é dono de cães. Nós estamos falando dos pitbulls, mas pode ser qualquer cão de médio e grande porte. Quem é tutor tem que ter responsabilidade sobre isso, para evitar um acidente gravíssimo, morte dos outros animais e um ataque também aos seres humanos. É você, Mônica, bom dia. Pois é, bom dia, Wilson, bom dia para você, bom dia para todo mundo, porque por mais que aquele seu cão, né, seja domesticado, ele ainda é um animal. Ele ainda tem os instintos dele, por mais que você treine, ele ainda tem o instinto dele de animal e a gente nunca sabe o que é que ele pode fazer. Né? Por isso é tão importante que os tutores acompanhem muito de perto esses passeios, sejam passeios realmente acompanhados por esses tutores, para a gente entender o que é que se pode fazer, porque a gente já trouxe tantas notícias, né, como essa. O Leandro acabou de trazer na reportagem o caso mais recente de Marechal, né, que um cachorro entrou na residência, né, de um homem e matou o cachorro, arrancou o cachorro de lá e matou, porque o animal estava solto na rua, viu a porta aberta e entrou. E nesse caso aí, o que chama a atenção é que os cães, eles estão com a coleira e com a guia, ou seja, tem dono. Estavam no momento de passeio sem nenhuma supervisão. Para a gente entender o que é que se pode fazer, eu converso mais uma vez com a Rosana Jambo, ela que é advogada especializada em direito animal. Rosana, as imagens chamam a atenção, inicialmente o que me chamou muita atenção foi os cães estão com coleira e com a guia. O que é que se pode fazer? O que é que a população pode fazer? A gente até fica meio perdido nessa, né, sem saber de quem é a responsabilidade além do dono. O que é que se pode fazer em casos como esse, Rosana? Boa tarde. Boa tarde. Esses casos estão realmente cada vez mais frequentes e a população fica perdida porque muitas vezes entra em contato com a polícia, registra a ocorrência, que é o correto a se fazer, para que a polícia tome todas as providências, vá até o local e investigue o caso. Isso pode ser uma questão que nos leva a uma origem de maus tratos, uma origem onde esses animais estão sendo maltratados, vivem em local de violência, insalubridade. Esses cães, pelo que ouvi da reportagem, esses cães são da área, eles têm dono. Agora, eles podem viver em uma casa em que a origem seja de efetivo maus tratos, efetiva criação irresponsável. A realidade que nós conhecemos desses animais é que eles são tratados de modo irresponsável, são criados irresponsavelmente, sem qualquer controle, sem guia, sem uma focinheira, podendo atacar pessoas, atacando outros animais e fazendo-os vir a óbito. O que pode ser feito? Polícia, esse caso se tornou um caso de polícia. São vários ataques sem a polícia efetivamente agir, porque isso nos leva à origem. Isso nos leva a possível canil clandestino, onde esses animais não têm assistência médica veterinária, onde esses animais são muitas vezes criados para serem reprodutores de modo contínuo, não recebem qualquer tipo de assistência, não comem adequadamente, não treinam, não são adestrados. Então isso nos leva a uma realidade de violência, uma realidade caótica. Podem ser pessoas que inclusive têm um histórico de violência em casa, violência doméstica, violência contra a criança, violência contra o idoso. Então, a polícia precisa investigar para chegar até essa origem e resolver o problema. Porque animais que são bem criados não têm esse tipo de conduta, não têm esse tipo de comportamento. Outro caso, o município. Animais que são agressivos e violentos devem ser recolhidos pelo município. Por quê? Podem ser portadores de zoonoses, podem ter raiva, podem ter outro tipo de zoonose qualquer que afetaria diretamente a população. A população é signatária dos serviços públicos. Se a unidade de vigilância de zoonoses não recolhe ou a polícia não age, isso precisa ser colocado num outro âmbito para que a polícia seja notificada a conduzir de acordo com o seu dever legal e a unidade de vigilância de zoonoses também. Rosana, você chega num ponto, né, muito importante. Você falou no início da sua fala sobre acionar a polícia e muitas vezes a polícia não vai. Existem muitos relatos das pessoas que entram em contato com a polícia, descrevem a cena, relatam o perigo e a polícia não dá atenção porque não é um caso de uma arma, não é um caso de um crime letal, assim, não é uma pessoa matando outra. O que a população pode fazer para que a polícia
seja obrigada a intervir nesses casos? Denunciar diretamente a corregedoria, porque se a polícia não está efetuando o papel que deve efetuar pela Constituição, então esses deveres devem ser altamente investigados. Denuncie, então, que o serviço público não está sendo efetivamente prestado, que a polícia foi chamada e eu não sei o que aguarda. Aguardam uma tragédia acontecer, são vidas morrendo, são vidas de animais morrendo, mas pode ser realmente de uma pessoa da sua família sendo atacada. E quem não toma para si essa responsabilidade enquanto população, que tem o direito de fazer isso, deve tomar as providências para que todos os responsáveis sejam responsabilizados. É uma origem que deve ser investigada, detectada e sanada, porque senão os ataques vão continuar. Qual é o tipo de penalidade para quem não cuida do cão adequadamente e episódios como esse terminam acontecendo? Se for detectado maus tratos nessa origem de violência, agressividade, falta de comida, local insalubre, falta de assistência médica veterinária, essa pessoa incorre em crime de maus tratos, que tem pena atualmente de 2 a 5 anos. E não é detenção, é reclusão. A pessoa pode ser processada e presa por atos de maus tratos. Em caso de mortes de animais, né, que até agora a gente falou de mortes de animais, ainda a gente não teve nenhum caso registrado de uma pessoa que tenha sido ferida fatalmente por um animal desse. O proprietário desse cão que matar outro animal também responde por essa morte? Perfeito. Ele tem responsabilidade na esfera criminal, pode ser processado por isso, e tem responsabilidade civil, caso algum dono dos animais que foram atacados entre com alguma medida civilmente, porque aí existe todo o dever de reparação por parte desse tutor, dono desse animal. Mas é muito importante que se investigue a origem desses ataques, de onde esses animais vêm. A polícia, se fosse até o local, poderia até requerer câmeras de estabelecimentos locais, de residência, para que nós chegássemos ao ponto onde esses animais estão sendo criados e as condições em que esses animais vivem. Obrigada pelas informações. A gente conversou com a Rosana Jambo, ela que é advogada especializada em direito animal, portanto está aí. É obrigação, dever da polícia investigar, é obrigação, dever da polícia atender o chamado da população quando a população entra em contato com o 190 para que eles possam ir até locais, né, onde acontece esse tipo de ataque. Infelizmente, o relato é de que a polícia não está indo, por isso esses casos tendem a acontecer. Então, é importantíssimo que a população acione. Polícia não está dando jeito? Vai em quem pode dar jeito na polícia. O importante é responsabilizar da forma correta o dono dos animais e quem deixa de cumprir suas obrigações enquanto trabalhador, enquanto defesa pública. Wilson.